Saudações meus grandes inscritos e meus nobres visitantes do canal do Conde Nerd. Estou trazendo uma batalha que o canal Dr. Genos em Memória ia fazer entre Juggernaut, o fanático da Marvel vs Saitama do anime e mangá de Oni Punch Man. Na maioria das formas de ficção, geralmente há um desafio que o herói deve enfrentar, o monstro. Muitos universos fictícios têm criaturas gigantes e poderosas, parecem ser imparáveis, que simplesmente destroem tudo à vista. Mas outro fato bem conhecido é que eles são extremamente difíceis de matar, como esse Golias chamado Caim Marco, ou imparável Juggernaut, o fanático da Marvel. O rolo compressor. Caim Marco, também conhecido como Juggernaut fanático, é o meio-irmão de Charles Xavier e um dos muitos inimigos conhecidos dos X-Men. Enquanto ele e seu irmão serviam o exército na Coreia, ele entrou em um templo escondido e encontrou o rubi místico conhecido como a Joia de Cyttorak. Ao empunhá-la, a joia transformou o Marco no feroz fanático, que provou ser um inimigo difícil para os X-Men. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas, autossustento, tipos 1, 2 e 3, imortalidade, tipos 2 e 3, regeneração, pelo menos meio ao ter seus poderes de volta. Ele rapidamente voltou de ser reduzido a seu esqueleto com nada sobrando, embora a decapitação possa matá-lo. Criação de campo de força, ele pôde produzir um campo de força invisível incrivelmente durável ao seu redor que pode drenar a inércia de armas lançadas para detê-las antes que elas o alcancem. Absorção de energia, transmutação, pode transformar seus civis em sua armadura e capacete. Apenas pensando transformou algo em seu capacete. Manipulação do ar, geração de onda de choque. A aura, pode exalar uma aura que ligeiramente empurra as coisas para longe dele. Resistência à manipulação da mente, com o capacete. Gelo, manipulação e radiações cósmicas, pode escapar do congelamento e sobreviver no espaço que é frio e cheio de radiação. E dor, quase nunca se incomodou com dores nas lutas. Não demonstrou desconforto ao ser reduzido a um esqueleto. Todas as habilidades anteriores, manipulação de matéria, mudança de tamanho, levitação, manipulação de energia, criação de portal, potência de ataque. Varia. Seu acesso a seus poderes é fortemente dependente da vontade de Cyttorak, geralmente do nível do planeta ao nível da galáxia, geralmente mostrado em um nível comparável a Thor e o Hulk. Baixo nível do multiverso no pico, combinou com o do Hulk da Guerra Mundial desconhecido, mas muito mais alto, pelo menos em proporção ao seu tamanho amplificado de forma gigantesca. Derrubou paredes dimensionais místicas com força pura. Velocidade desconhecida, ele geralmente pode acompanhar o Hulk Thor, mas também é tratado como comparativamente lento contra a maioria dos oponentes. Força impressionante. Varia, geralmente de classe planetária a galáctica. Baixa multiversal no pico. Durabilidade. Varia, geralmente do nível do planeta ao nível da galáxia. Baixo nível do multiverso no pico. Mesmo sem seu campo de força, ele suportou uma surra de Thor por um minuto inteiro, vários ataques do Hulk da Guerra Mundial e também derrotou o Professor Hulk sem o uso de seu campo de força, capacete ou armadura, por seu campo de força. Imortalidade e regeneração o tornam difícil de matar. Vigor, infinito alcance. Alcance corpo a corpo padrão, até quilômetros. Com certos ataques Saitama, o herói mais poderoso vivo, e ele vê uma crise existencial autoimposta, já que agora é poderoso demais para obter qualquer emoção de seus atos. Ele é uma pessoa indiferente. Mesmo os inimigos mais poderosos não representam nenhum desafio para ele. Então ele não leva a sério seu trabalho de herói e anseia por um oponente que possa lhe oferecer um desafio. A falta de tais oponentes o levou a sofrer de uma crise existencial autoimposta. E ele afirma que sua capacidade de sentir toda e qualquer emoção diminuiu consideravelmente. A combinação de sua atitude, força imparável e inexpressivo a aparência geralmente faz com que suas batalhas se tornem anticlimáticas. Saitama geralmente permite que seus oponentes falem sobre seus motivos e se fortaleçam em suas formas mais fortes, antes de obliterá-los com um soco. Ele demonstrou remorso por seus inimigos antes, especialmente aqueles que podem lhe dar uma luta real e não cair com um golpe. Ele demonstra uma contenção impressionante com seu poder, considerando que é facilmente capaz de dividir o céu ou pular da lua para a terra.
Ele consegue derrotar quase todos os seus oponentes com um único soco, embora ocasionalmente cause mais devastação do que o necessário. Embora ele não tenha nenhum problema em matar monstros, Saitama ainda não foi visto matando outro humano, e só usa força suficiente para nocauteá-los. A origem da imensa força de Saitama é misteriosa e obscura. Embora ele diga a todos que obteve seu incrível poder por meio de um mero treinamento físico, ninguém acredita nele. De acordo com Saitama, após 1 ano e meio de 100 flexões, abdominais e agachamentos diários, além de 10 km de corrida diária, ele alcançou algum nível de força sobre-humana. Este treinamento foi aparentemente tão intenso para Saitama que às vezes ele sentiu que poderia morrer, e afirma que foi o que fez com que todo o seu cabelo caísse de repente e eventualmente caísse. Ele aparentemente continuou seu treinamento por mais 1 ano e meio antes de iniciar sua carreira de herói. Genos acredita que Saitama realmente não sabe ou entende como ele ganhou seu poder, e espera aprender o segredo brigando e observando-o, enquanto o Dr. Genos acredita que Saitama treinou com o referido regime de treinamento com tanta força que removeu seu limitador. Deve-se notar que Saitama completaria todas as partes do treinamento uma após a outra sem interrupções, e estava lutando contra monstros que apareceram durante esse tempo, o que tornaria a conclusão do treinamento mais intensa do que normalmente seria esperado. Saitama possui força física aparentemente ilimitada e é capaz de derrotar monstros e vilões poderosos sem esforço com um único soco indiferente, embora essa força não se limite a socos. O soco de Saitama é tão poderoso que muitos inimigos simplesmente explodem quando atingidos. Ele também é capaz de destruir paredes e edifícios sem esforço. Um exemplo desse poder ofensivo casual, mas avassalador, ocorre quando Saitama se lança do topo de um prédio, explode um meteoro do tamanho de uma cidade com um soco, aterrissa com segurança e calmamente decide ir para casa. Outra instância é quando Sonic tenta cortar a cabeça de Saitama ao meio como uma espada de aço, e Saitama para a espada mordendo-a, quebrando-a sem esforço em vários pedaços com o poder de sua mandíbula. Além disso, na introdução, Saitama foi visto pulando para lá e para cá em alta velocidade no vácuo do espaço sideral com apenas força absoluta, apesar do fato de que seria necessário um objeto sólido para se mover lá. Quando lançado da Terra para a Lua por um golpe de Boros, ele usou seu poder de salto para retornar à Terra em meros momentos, causando uma enorme onda de choque e imensos tremores na superfície da Lua na partida, bem como na de Boros. Um soco normal dele mostra-se muito fatal para alguém tão durável quanto Boros. Um único soco sério dele é capaz de alguma forma conter o ataque de feixe de energia destrutivo de Boros e dividir o céu ao meio ao longo de todo o planeta sem esforço, e mesmo assim, Boros, que foi a vítima mortalmente ferida do referido movimento, disse que Saitama tinha muita força de sobra e que nem tentou dar o seu melhor. Saitama mostrou ser capaz de controlar a força de seus ataques, mas apenas até certo ponto, pois ele ainda tende a exagerar, ocasionalmente causando destruição em massa no rescaldo. Saitama nunca demonstrou se cansar ao lutar contra vilões. Mesmo ao desferir um soco mais poderoso do que um ataque destruidor de planetas, Saitama não mostrava sinais de fadiga. A única vez em que Saitama mostrou estar ofegante sem fôlego, ele se recuperou segundos depois. Os sentidos de Saitama estão muito além da norma humana. Ele também parece ter desenvolvido um sexto sentido, sendo capaz de se esquivar do perigo, mesmo que ele ainda não o tenha visto. No entanto, os sentidos de Saitama não têm o mesmo grau de resolução de alguns dos sensores Genos, que podem detectar e distinguir inimigos a uma distância maior. Mesmo assim, ele possui uma audição impressionantemente aguçada, sendo capaz de captar várias conversas de espectadores a uma boa distância. Mesmo enquanto luta contra monstros, ele também é capaz de ver no escuro, pois ele foi capaz de avistar uma criança a uma grande distância durante a noite. Sua capacidade de rastreamento também é surpreendente, pois ele pode se concentrar em um objeto em movimento rápido por um longo tempo e ainda não perdê-lo de vista, como visto quando ele foi a única pessoa a ver Garou escapar.
Mero espirro dele acabou devastando o grande planeta Júpiter. Virada de mesa séria, Saitama enfia os dedos no chão e vira uma grande quantidade de terreno a milhares de metros baixo. Ele usou essa técnica contra Garou enquanto eles estavam em Rio, que destruiu completamente a Lua. Tudo bem, os combatentes estão prontos. É hora de encerrar esse debate de uma vez por todas. É hora de uma batalha na arena do Conde Nerd. Conclusão: este foi um jogo muito próximo. Ambos tinham habilidades semelhantes e pareciam não terem limites, ambos tendo derrotado inimigos muito fortes, mas o Saitama não temos noção do limite dele, então ele provavelmente tem mais poder de ataque em geral, além de ser mais habilidoso e possuir ataques de longo alcance destrutivos. E embora ambos tenham alguns fatores bastante OP, Juggernaut tinha muito poucas maneiras de contornar Saitama. Seus socos que explodem seus oponentes poderiam decapitar Caim, entre uma longa lista de outras habilidades, como seu espirro que destruiu uma lua de Júpiter, deu a ele uma maneira de vencer o fanático Caim. Parece que chegou o fim de Juggernaut e o vencedor da batalha de hoje é Saitama.